E aí, pessoal? Estou estudando aqui no domingão, resolvi dividir com vocês um papel e como que eu faço as análises desde o Fibonacci até a tentativa de usar uma visão multidisciplinar com opções, com a evolução do tempo das corretoras que compraram, que venderam o papel, sempre tendo um contexto para não cair na armadilha de que os institucionais podem fazer a ponta dupla, né? E a gente nunca vai saber pela corretora quem está fazendo o quê, tá bom? Mas aí tem sempre uma dica, um contextozinho que dá para a gente poder ter algum tipo de vantagem, tá bom? Vamos lá, dar uma olhadinha. Eu estou fazendo YouTube, tá? No semanal. A primeira coisa que eu faço é olhar se está atualizado ou não o meu estudo de Fibonacci do semanal, tá? O semanal é esse azul. Eu procuro trabalhar com um período de pelo menos 180 candles, 180 semanas aqui, né? Olha lá, os 195 candles. Então esse período aqui é um período interessante para a gente poder analisar. Então eu sempre procuro entender qual é a certeza de topo ou a certeza de fundo, olhando para o pivô rompido. No caso aqui, o último pivô rompido foi pivô de baixa, então eu tenho certeza de topo. Quando eu desenhei esse traçado, também eu tinha aqui um rompimento de pivô de baixa, e vejam que quando ele rompeu esse topo anterior, ele parou aqui no menos 11, que é uma região de defesa, né, o chamado violino do Fibo. Então a gente vem aqui, destrava, deixa eu colocar no magneto, leva esse cara pro topo anterior. Eu vou manter esse fundo, é um fundo relevante do período, então vou deixar ele, lembrando que não é um Fibo operacional, é um Fibo estratégico, tá? E agora a gente passa para o diário, para entender o traçado do diário. Esse traçado ele tinha essa estrutura de alta como possibilidade, ele acabou rompendo, né? Tem dois fechamentos abaixo desse menos 11, ele quebrou essa estrutura de alta também, perdão, estrutura de alta. Essa mudança de comportamento, ela vem agora para o início desse ponto aqui, do ponto mais alto, e ainda não temos uma marca de mitigação. Esse swing high ele foi rompido, mas não teve continuidade, né? Então eu tenho um fundo aqui, tenho esse topo, a gente pode fazer um traçado desse topo para esse fundo, para entender quando que, se ele chega no menos 11 aqui no 31,40 ou não. Então essa é a ancoragem que eu vou trabalhar para semana que vem, tá bom? Então nesse caso aqui ele vem perdendo fundos anteriores, né? Perdeu inclusive esse fundo duplo, deixou um fundo, fez uma tentativa de testar essa região de topo aqui, de swing high na verdade, e acabou não conseguindo. Tem o 7,6 aberto, pode ter alvo aqui no 31,40, no 111, tá? Se a gente olhar aqui, essa queda começou de forma mais proeminente aqui no começo de dezembro, né? Então eu peguei a evolução do tempo das corretoras nas últimas 2 semanas, começando aqui a partir do dia 2 de dezembro, praticamente o mês de dezembro, e a gente pode notar o comprador a partir desta semana. A gente tem um saldo aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, fica mais fácil. O branco é o preço, tá? Então veja que a corretora do Itaú começou a comprar vertiginosamente aqui, com um ângulo de ataque bastante agudo aqui, né? O preço, embora esteja caindo, a corretora
continuou comprando. E por que eu estou falando da corretora do Itaú? Já eu explico, tá? Quem vendeu bastante foi a Merrill Lynch. A Merrill Lynch, nesse saldo aqui, ela praticamente acompanhou o preço, né? Fez toda essa venda. Mas, de novo, a gente não tem como capturar quem é o cara que está fazendo a compra ou a venda pela corretora, tá certo? Mas tem um saborzinho aí, tem um catch aí, tem uma pegadinha aí que talvez possa nos ajudar a identificar alguma coisa, tá? Primeiro a gente vem aqui na plataforma da Quantity, lá tem um negócio bastante interessante, radar de insider. O que é o radar de insider? Olhando para YouTube aqui, no período de agosto até dezembro. Isso aqui são todas as movimentações que o controlador, o conselho, diretoria, tesouraria e os técnicos, quem tem acesso a informações privilegiadas, eles fazem, tá? Então eu não vou entrar no mérito aqui do que estão fazendo, do que não estão fazendo. Eu só vou pensar nisso aqui, ó. Qual é a corretora que eles usam? 100% desses caras usam o Itaú. Eu não estou dizendo que o que aconteceu aqui, sobre o ponto de vista da evolução do tempo, isso aqui tem alguma coisa que significa compra ou venda. Não, mas isso aqui me dá uma possibilidade, porque eles não informaram ainda essa operação, né? Nós estamos no dia... Eles terminaram a semana do dia 13, né? Sexta-feira 13. Eles têm até a semana que vem para poder informar se essa movimentação do Itaú aqui tem alguma coisa a ver com o controlador. E por que isso é importante? Ora, se o controlador está confiando na ação, está confiando na empresa, por que eu não deveria? Ele que está fazendo a regência, ele está colocando o dinheiro dele lá dentro. Então isso é interessante da gente poder olhar. É também como eu fiz. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, uma visão de vale, não só pelo gráfico, não só por Fibonacci, mas pelas opções. Então eu acho interessante a gente ter uma visão múltipla, né? Tentar ser multidisciplinar quando a gente faz algum tipo de análise, para que uma coisa corrobore a outra. E é legal que a gente não tenha dentro, por exemplo, se eu vou ver Itaú pelo gráfico, que eu não fique só olhando o gráfico com média ou com múltiplos indicadores, porque isso pode trazer algum tipo de contradição. Mas se eu olhar o gráfico de uma maneira, se eu olhar a visão das opções de uma maneira, e se eu olhar, por exemplo, a evolução do tempo, e talvez seja algum tipo de insider, seja algum controlador ou tesouraria do Itaú que está comprando as ações mesmo com o preço baixo, isso pode representar algum tipo de confiança dentro da minha visão de investidor.